A paz do Senhor a todos. Estamos dando início hoje a mais um programa. Esse programa se chama História e Geografia Bíblica. Ele abrange tudo que envolve a história, a geografia, dentro disso arqueologia, também vamos falar em algum momento de filosofia, mas mais geografia bíblica, história, e tem muita coisa, muitos assuntos bem importantes, interessantes para falarmos. E eu tenho aqui comigo a presença do Vinícius, né, que é professor universitário, depois ele vai se apresentar, e tenho aqui a presença do pastor Antônio Carlos Oliveira, que é engenheiro e também vai se apresentar. Eles são estudiosos, né, da palavra de Deus, principalmente naquilo que envolve história. Eu queria, nesse início, ainda falar um pouquinho de que nossa intenção não é mostrar aqui que somos grandes entendidos do assunto, entrar ali muito profundamente em teorias, mas sim a opinião de 3 pessoas, né, esse formato podcast, para que a gente tenha mais complemento ali dos conteúdos, e isso a gente vai falar muito aqui nesse programa. Para iniciar, eu vou ler um texto da palavra que está em Gênesis 12:1, porque o nosso primeiro tema fala das jornadas, né, ou da jornada de Abraão, né, toda a sua vida, né, desde o nascimento em Ur, indo para Harã, depois recebe a promessa, vem para a terra prometida, né, Canaã, né, vai até o Egito, volta. Tudo isso nós vamos contar aqui no programa de hoje. Mas vamos iniciar com a promessa que o Senhor deu a Abraão, que está em Gênesis 12:1 até 3 eu vou ler. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que promessa maravilhosa, por isso a escolha desse primeiro tema, né? Vamos iniciar com ele. E eu passo a palavra aqui para o pastor Antônio Carlos Oliveira para dar os primeiros passos desse nosso assunto, desse nosso tema. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor e vou começar atendendo a recomendação do pastor Ian de me apresentar. Minha formação, sou engenheiro civil, e esse momento aqui que vamos falar de história e geografia bíblica é um tema que fala muito ao meu coração, porque eu tive uma experiência com isso. Antes de vir para a obra, na minha formação de engenheiro, eu sempre fui muito dedicado à matemática, à física. Inclusive, os colegas de classe, tanto no colégio como na universidade, eu os ajudava. Mas eu era muito ruim de história e de geografia também. E os colegas me ajudavam nessas matérias. E tinha realmente dificuldade. Vim para a obra, as coisas modificaram muito. Passei a ter um interesse muito grande na palavra do Senhor e comecei a ter afeição pela história. Mais tarde, anos mais tarde, eu passei da aula de Israel. Aliás, faço uma ressalva aqui, que eu tive uma grande mestra nesse assunto, que sempre conheceu
mais do que eu, que é a irmã Sara, irmã do pastor Gedeuti. Não vou mencionar profundamente o pastor Gedeuti, porque todos sabem do vasto conhecimento que ele tem de todos os assuntos bíblicos. Mas, depois que dava aula de Israel, alguém chegava para mim e me perguntava se eu era professor de história. Então, dessa maneira, eu me sinto assim muito grato ao Senhor e glorifico o Senhor por ter tido essa compreensão e o Senhor ter me dado essa condição de entender melhor a sua palavra e ter gosto pela história. Eu pedi licença ao pastor Ian para a apresentação do companheiro aqui, o irmão Vinícius. Amém. Professor Vinícius, né? Pai do Senhor, Pai do Senhor, os irmãos. Bom, eu sou, então, diácono na Igreja Cristã Maranata e também possuo uma carreira acadêmica, graduada em Relações Internacionais, com especialização na área de filosofia política especificamente, mas também um mestrado em ciência política. Atualmente eu sou professor universitário de Relações Internacionais, então lecionando algumas disciplinas como teoria política, né, política externa e também conflitos internacionais. Portanto, bastante estudioso no assunto, né, do Oriente Médio em si, essa jornada de povos, né, em busca de uma segurança internacional. Então, essa é a minha, né, experiência, né, nesse meio acadêmico e também profissional. Glória a Deus. Tem essa parte da apresentação, né? O pastor Antônio Carlos Oliveira faz parte do Conselho Presbiteral da Igreja Cristã Maranata e nos dá essa honra de participar conosco deste programa. Eu sou graduado em História e fiz algumas especializações em Museologia e Arqueologia, né? Mas por gostar, e até vou contar, pastor Antônio Carlos, que esse meu gosto por História, ele se deu numa visita como pastor. Estou pastor desde 1993 e numa das visitas lá em Palhoça, Santa Catarina, eu fui visitar o esposo de uma irmã da igreja e ele tinha uma cultura muito forte em filosofia, Vinícius. E aí, no meio da visita, ele começou a falar em Platão, Aristóteles, Sócrates, né? O início lá E ele fala lá da teoria das cavernas, lá de Platão, e eu fiquei assim um pouco voando ali naquela visita, mas o Senhor me deu graça, e esse irmão, né, ele passou a visitar na igreja. Mas ali eu saí assim, eu tenho que conhecer a história dos filósofos, eu tenho que conhecer isso. Então, fiz história por isso e por gostar de história, gostar de profecias, né? E ouvindo as mensagens lá no Manaim de História Bíblica, né? As aulas de História e Geografia Bíblica do pastor Antônio Carlos, quando a gente visitava os Manaíns, né? E aí, com essa visita, eu defini, vou fazer História. E quem se gradua em História tem o direito de usar o título historiador, né? Então isso me honra, né? E eu gosto muito de História. Fiz, né, alguns vídeos, né, já que eu trabalhei também nessa área de televisão na minha vida toda, sobre Roma, sobre o Canal do Panamá, a história da Torre Eiffel, a história da língua portuguesa. Fiz um videozinho de história. Estou só contando isso para dizer assim que história, passei a gostar muito de história. E houve um momento, pastor Antônio Carlos, que aí ele disse assim, agora eu vou para a história bíblica. Eu tinha um certo receio de misturar as coisas, né? Assim, pô, eu vou começar a misturar história com a história da Bíblia, isso não vai dar certo. Mas houve um momento que não teve como fugir, né? Que eu passei, então, a estudar um pouco a arqueologia, me dedicar
mais arqueologia, e ali visitei umas cidades muito interessantes, né? Jerusalém, Roma, depois agora recentemente lá na Turquia, fui em alguns museus muito interessantes e tenho estudado muito história. E é isso que nós vamos viver no nosso programa, né? Amém. Então agora sim vamos dar início, pastor Antônio Carlos, sobre a saída de Abraão, o início da história de Abraão. Perfeitamente. Bom, meus irmãos, então, entrando agora na história e geografia bíblica, vamos lembrar que chama muita atenção a geografia e os mapas que vão mostrar, que fazem parte do nosso tema, do nosso assunto, mas a história também. E vamos lembrar que nós não vamos nos ater somente à história formal, mas vamos também procurar entrar em algumas revelações e vamos nos fartar delas nesse programa que está iniciando hoje. O nosso assunto é a jornada ou a rota de Abraão, pontuando o que aconteceu nas localidades onde ele pisou e os detalhes que o envolveram para ele chegar até a terra de Israel, nessa ocasião chamada a terra de Canaã. Então, Abraão, com sua família, então eu vou me reportar ao pai de Abraão, que chamava-se Terá, algumas traduções chamam de Tera. Nós preferimos o nome Terá, nos parece mais adequado. Então, Terá, eu vou deixar para o professor Vinícius depois fazer o detalhe, comentar os detalhes das genealogias, porque ele vai fazer isso de forma mais pontual e com mais detalhes. Mas Abraão e a família de Terá, um dos filhos, Abraão, que é a personagem que nos interessa, porque Deus falou com ele, eles moravam em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, daqui um pouquinho nós vamos projetar um mapa para mostrar assim de forma macro, de forma geral, sem entrar em detalhes, deixando os detalhes para depois, para os irmãos perceberem e acompanharem de onde saiu Abraão até chegar na terra de Canaã. Mas essa família morava em Ur dos Caldeus, que ficava na região entre os rios, quase no final da junção dos rios Tigre e Eufrates, chamada Mesopotâmia, relativamente próximo à Babilônia. Lembrando aqui que Babilônia é a versão grega da palavra Babel hebraica, que é uma região muito conhecida biblicamente e uma cidade muito próspera, uma megalópole da ocasião, não é? Então, Ur dos Caldeus era uma cidade também muito importante. Essa família era uma família que tinha bens. E, pastor Antônio Carlos, só o atual Iraque, né? Babilônia é o atual Iraque. Isso mesmo. Babilônia é o atual Iraque, não é? Atual Iraque, perfeitamente. Então, Ur estava um pouco mais, vamos dizer, no mapa, tendo o norte acima, ele estava a oriente ou à direita, quem olha no mapa, não é? Então, Ur estava mais abaixo de Babilônia. E saiu Terá de Ur dos Caldeus em direção a Canaã. Eles tinham intenção de ir a Canaã. Creio que o professor Vinícius vai falar a respeito disso. E chegaram numa localidade chamada Harã. Não saíram todos os filhos. Saiu Abraão, Ló, que era sobrinho dele, vão deixar os detalhes para depois, e o Terá, que era o pai, e as noras dessas personagens citadas. Nós estamos falando tudo de forma genérica agora, de forma geral, de forma menos abrangente. E no caminho eles subiram um pouco e chegaram numa localidade chamada Harã. Observe que o nome Harã, da cidade de Harã, coincide com o nome do filho de Terá, irmão de Abraão, chamado Harã também. Tem vários detalhes aqui, vamos deixar para depois. Vamos ver se nós fazemos um resumo da história
para facilitar o entendimento. E eles chegaram em Harã, mais ao norte, mais ou menos, mais de 1.000 quilômetros, 1.300 quilômetros, eu não tenho precisamente, mas é uma distância aproximadamente assim. E lá eles fixaram morada. Depois, esse tempo, vamos voltar mais adiante a comentar, o Senhor disse a Abraão que ele fosse para uma terra que ia mostrar a ele, que é a terra de Canaã, e que o Senhor daria a ele essa terra. Então, feita essa pequena introdução para situar todos dentro da história de Abraão, nós gostaríamos agora de mostrar o mapa. Pedir para colocar o mapa na tela. Lá está Harã, Ur, caminharam para Harã, que é atual Síria hoje, né? Atual importante. Síria, e de lá a terceira marcação é a terra de Israel. Exatamente. Então nós falamos assim de forma bem alta, bem macro, a respeito da rota de Abraão. Agora os detalhes dessa rota, as cidades onde ele pisou, serão comentados logo adiante, mas eu gostaria de passar a palavra para o professor Vinícius, para que ele faça agora o comentário das descendências, alguns detalhes das localidades. É importante nós olharmos, não é, com muita atenção para esses versos bíblicos e dizemos que o livro de Gênesis, então, tendo como escritor Moisés, não é, que recebeu do Senhor a inspiração para escrever esse livro, mas nas páginas iniciais talvez nós, olhando brevemente, não tenhamos ideia de quanto tempo decorre dessas primeiras páginas do livro de Gênesis. Então isso nos chama muito a atenção, porque nós podemos olhar para a palavra e até entender que, por vezes, de um versículo até outro versículo, muitos anos se passam. Então, quando nós olhamos o tempo da espera, uma resposta dada pelo Senhor e certamente servos que creram, que confiaram no Senhor e receberam bênçãos. Então, nós podemos, inicialmente, mostrar uma ascendência de Abraão resumida, até aqui mesmo no quadro, em que nós vamos captar uma descendência após o dilúvio. Então nós temos, primeiramente, Noé, que gerando então Sem, e aqui já fica um primeiro marco importante na história, porque nós estamos acostumados a ouvir que o povo ali daquela região são os conhecidos povos semitas. Então, aqui já fica uma marca muito importante, porque semitas são esses descendentes de Sem. Algumas gerações ainda se passam e nós temos um outro nome, não é? Mas, na verdade, existe uma teoria, não necessariamente, não é, de tão assertiva, mas Éber, então, que tivesse originado esse nome, né, dos hebreus, até que, posteriormente, nós tenhamos Terá e, por fim, então, Abraão, que é um personagem escolhido, um servo escolhido pelo Senhor, para ouvir a sua palavra, para ouvir as suas promessas e ser para nós, né, um grande exemplo de fé. Estamos tão acostumados a dizer que Abraão, pai da fé, e na verdade, no texto lido, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, até para que nós entendamos como era a vida em Ur dos Caldeus. Uma grande herança dessa época é a adoração ao único Deus, porque os povos, né, de Ur, da Caldeia, eram pessoas que acreditavam em muitos deuses, portanto, politeístas. E Abraão foi tirado desse meio para crer no único Deus, no Deus criador dos céus e da terra, e o Deus que promete e cumpre a sua palavra
é esse mesmo Deus que nos chamou, não é? E nos comissionou para servirmos nesta obra do Espírito. Então, posteriormente, depois dessa descendência ali que vem de Noé, nós temos até um outro diagrama que vai nos ajudar com datas, porque nós estamos aqui no capítulo 12 de Gênesis, mas já se passaram 2000 anos de história, porque de Adão a Abraão nós temos ali 4000 anos antes de Cristo. Lembrando que a contagem de anos antes do nascimento do Senhor Jesus Cristo, ela é de uma forma decrescente. Então nós temos 4000 anos antes de Cristo, Adão, e de Adão a Abraão, 2000 anos antes de Cristo. E até mesmo para situar, não é? Porque o próximo livro bíblico, Êxodo, já se decorre em 500 anos de história. Então, de Abraão a Moisés, nós temos esses 1500 anos antes de Cristo, portanto, 500 anos de distância entre Abraão e Moisés. E até... Pode falar, pastor. Não, amém. Eu só ia dizer que só aí já dá para ver quanta história nós temos para contar. Tem para ser falada. Nesse programa. O pastor Antônio Carlos falou uma coisa interessante nos bastidores, que não vai ter pressa. Nós vamos caminhar pela história de 6.000 anos, como o professor Vinícius falou aqui agora, 2.000 anos. De Adão a Abraão, de Abraão a Jesus mais 2.000 anos, e de Jesus até agora, o Senhor Jesus até agora, estamos aí em 2024, pelo calendário gregoriano. Mas interessante, o pastor Antônio Carlos começou ali a primeira parte da história dessa viagem, essas viagens de Abraão, que saiu lá. Podemos entender assim que ele nasceu em Ur dos Caldeus, lá perto do Golfo Pérsico, já havia assim uma ideia, de vir para Canaã, mas perderam um pouquinho, foram lá para cima, para Harã, que é lá na Síria, perto da Turquia, do sul da Turquia ali, depois que eles vieram, e entraram na promessa que é vir para Canaã. E é essa história que eu queria que agora que o pastor continuasse, a chegada dele ali em Siquém. Sim, perfeitamente. Antes de entrar, o pastor Ian, eu queria pedir aqui o professor Vinícius, que não sei se está no momento da descendência de Terá. Sim, podemos colocar aqui essa imagem que ilustra bastante os personagens, as pessoas que convivem com Abraão nessa época. Sim. Então nós temos Terá, então, pai de Abraão. Abraão possuindo, então, mais 2 irmãos, portanto, Terá com 3 filhos. Abraão, Naor e Harã. Harã é este que morre antes mesmo da saída de Ur dos Caldeus. E antes do pai, Exatamente, morreu antes do pai. Mas Harã é, então, o pai de Ló. Então, Ló, ele fica, sobre essa tutela, inicialmente de Terá, e posteriormente, quando eles estão em Harã e saindo de Harã, vindo para Canaã, Terá, ele morre, portanto, Ló acompanha agora Abraão. Então, nós temos essa família, que está sendo aqui demonstrada. Abraão, então, casado com Sara e, então, pais de um próximo patriarca, que é Isaac. Agora, também vale dizer que por que Abraão, por que Terá e Abraão, eles saem e passam por Harã primeiro, não vão numa rota reta, mas há um caminho ali muito desértico e de difícil sobrevivência. De forma que a rota de Ur até Harã é uma rota mais conhecida por causa dos viajantes e comerciantes que já faziam uso dessas rotas. Portanto, sair para uma terra diferente já não era simples. Uma estrada ainda totalmente, uma região árida, desértica, realmente difícil. E quando se tem uma rota já de maior conhecimento, se torna um caminho com mais acesso ao saber onde está e como seguir então para frente. E eu ainda me permite, antes
comentar algo aqui. Interessante que o Senhor faz a promessa para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ali tem uma promessa de Deus para um homem. Perfeitamente. Então ali tem um selo. E aí, olha o que diz Gênesis 13, 16. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Um pouquinho antes ele diz assim: porque toda essa terra que vês, te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, eu só fiz essa menção, depois nós vamos voltar a isso aqui, mas aqui mostra o seguinte, que Deus prometeu a Abraão que a terra de Canaã seria da sua descendência, e aqui ele sela, olha, quando ele entra em Canaã, diz: olha essa terra, porque toda essa terra pertence a ti, e vai pertencer a ti e a tua semente, a tua descendência. Então aqui tem um selo, porque que Israel, aquela terra pertence aos semitas, né? Pertence a Israel. Pastor Antônio Carlos. Contribuindo com as palavras aqui do pastor Ian, o senhor disse que abençoaria quem abençoasse a Abraão e amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Olha que coisa profunda e de grande poder. Vamos dizer assim, como Abraão estava na presença do Senhor, o Senhor disse: olha, ninguém toca nele, hein? Porque ele ali é meu servo que vai fazer toda a minha vontade. Quando nós estamos na presença do Senhor, certamente temos a proteção do Senhor. Mas essa promessa haveria de se cumprir de várias formas. Ainda vou pedir para voltar o mapa último aqui da descendência de Terá. Terá teve então 3 filhos, são 3 irmãos. Abraão, vou acompanhar na ordem bíblica. Abraão, Naor e Harã são os 3 irmãos que viriam da descendência de Terá. Essas famílias iriam se entrelaçar no decorrer da história das descendências. Mas o texto bíblico em Gênesis 11, 26, está falando de genealogia. Tem hora que a genealogia interessa. Sim, muito. Muito. Então diz assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Aqui eu estou procurando agora, aqui está. Terá viveu 205 anos. Então nós, quando lemos a palavra, imaginamos que Abraão deveria ser o primogênito. Então aqui abre-se uma primeira hipótese. Se Abraão é o primogênito, ele saiu para a terra de Canaã antes de Terá morrer, porque 70, ele tinha 75, quando foi para Harã, tinha 145. Terá morreu com 205, então ele estava vivo. Mas tem a segunda hipótese, que faz sentido, que ele não era o primogênito. Possivelmente, falando possivelmente, que não está declarado aqui. Nós estamos buscando esse entendimento na interpretação dos versos bíblicos. Harã deveria ser o primogênito, tanto é que ele morreu primeiro. E Ló já era casado quando saiu de Ur em direção à cidade de Harã. Aí sim faz sentido. Até porque, então vamos dizer assim, Abraão Terá teria gerado Abraão. Vou repetir o texto aqui, vou ter um pouquinho de mais calma aqui. Viveu Terá 70 anos, gerou Abraão, a Naor e Harã. Eles não são trigêmeos. Exato. Não é? Cada um nasceu em um determinado momento. E como os irmãos percebem, depois do dilúvio, que foi um recomeço na terra, começou tudo de novo, tinham só 4 casais. Então o Senhor, é uma das explicações, deu muitos anos de vida, onde eles geraram filhos e filhas ao decorrer de suas idades, não é? E tinha todas as condições
para assim acontecer. Então, por certo, Abraão foi gerado quando Terá tinha mais de 130 anos, para que ele fosse para Canaã depois da morte de Terá. Apoiando essa hipótese, que parece que é verdadeira, Estevão. Importante esse versículo bíblico que liga, não é? Faz a ligação. O Velho Testamento com o Novo Testamento e a Bíblia num plano único. Estão ouvindo o Vinícius falar aqui? Maravilhoso isso. Não é? Pode repetir aí? É esse diálogo, né? A Bíblia é um plano único que contém o projeto de salvação. Portanto, não se despreza Antigo Testamento, não é? Nem o Novo Testamento, mas num único compêndio, porque é a palavra de Deus, né? Exatamente. Eles são complementares. E um detalhe, né? Estevão, que fala muito pouco na Bíblia, ele fala de um momento muito especial e dá um detalhe muito interessante. Então, Estevão, no seu discurso, ele diz assim: então saiu da terra dos caldeus. Eu vou ter que voltar uns versos antes. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Quer dizer, a promessa, os planos do Senhor foi desde Ur. E disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra, Abraão, dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Exatamente, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Olha só, que interessante. Então, muito interessante Uma esse peça esclarecimento. muito interessante do... Não é? Vamos dizer assim, a coisa que está lá no livro dos princípios está confirmado lá em Atos dos Apóstolos. E dá um detalhe muito interessante, que o pai morreu antes da saída dele. Morreu antes da saída dele. Aliás, há anos atrás, eu discuti esse assunto com o pastor Gilson e nós estávamos na primeira hipótese. Então, pastor Gilson, estamos aqui com um bom esclarecimento no dia de hoje. Bom, irmãos, o nosso tempo aqui correu e nós queríamos fazer num programa só todo o assunto, mas sabíamos que o assunto é bem vasto, tem muitos detalhes. Então, nós vimos uma primeira parte aqui da jornada de Abraão, né, que ele sai, então, lá de Ur, né, que hoje é ali no Iraque, para baixo, né, perto do Golfo Pérsico. Isso. Vai até Harã, lá na atual Turquia, Síria, depois vem para Canaã. E nós vamos ver no próximo episódio que ele vai até o Egito. Ele desce para baixo de Negueb, vai até o Egito, mora lá um bom tempo, lá que ele enriquece, né, e depois ele volta para Canaã. Então hoje nós ficamos por aqui. A paz do Senhor, amém. Vinícius. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, os irmãos. Paz do Senhor a todos. Amém. Paz do Senhor, pastor Antônio Carlos. A paz do Senhor a todos que estão em casa. Que o Senhor abençoe e convidamos a estarem conosco no próximo episódio. Amém.